Olá pessoal, eu sou a Jamile e no vídeo de hoje vou falar sobre as carpas pretas. As carpas pretas, que são as Nishikigóis pretas, elas têm uma beleza muito exótica, um animal muito bonito, bem definido. É um animal que é um animal simples, né, na coloração sólida, mas é um animal muito impressionante. Nesse vídeo você vai conhecer algumas variedades de carpas escuras e carpas com base preta, que são as variedades principais, algumas novidades nessa área. Então fica comigo até o final do vídeo para conhecer muitas dicas e também conhecer essas belezas de animais. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre manter as carpas pretas no lago. Então se você está pensando em adquirir um animal de coloração escura, você vai ter que pensar um pouquinho no seu lago. Se você já tem lá um lago de coloração com fundo branco, estilo tropical, qualquer estilo que seja um pouquinho mais claro, carpas escuras não vão ficar muito bem no seu lago. Não porque ela vai adoecer ou vai morrer, não nada disso, gente, mas ela vai perder um pouco da sua coloração e se tornar a coloração principal da base dela. Então manter as carpas bem pretas, bem escuras, bem bonitas no lago se torna uma tarefa um pouco difícil, principalmente para quem é iniciante no hobby, ou até intermediário, vai ter um pouco de dificuldade em manter esses animais com uma coloração extremamente escura, que é o que pede na variedade dela. Ter um lago bem escuro, um lago estilo oriental, todo preto, pode ser mesmo na manta ou um ambiente ali pintado com um preto bem sólido, ou então você pode ter ali com um substrato escuro da Lago Carpa, que a gente já falou em outro vídeo sobre ele, os benefícios desse substrato, que ele é escuro o suficiente para manter um animal de base escura bonito, com a cor bem sólida, e é claro o suficiente para você ver o animal ali com uma boa definição, para você conseguir distinguir ele do fundo. Então é uma boa opção para que você tenha tanto animais claros quanto animais escuros e possa vê-los ali com uma facilidade melhor. Outra boa dica para vocês é adquirir um animal com uma idade um pouco acima de 2 anos, um animal ali com em torno, no mínimo, com uns 30 centímetros, 26, 25, por aí. Acima de 25 centímetros é uma boa opção, porque é um animal que está um pouquinho já passou um pouco dos 2 anos de idade, geralmente, tá? E uma coisa que você tem que perceber é que se o animal é um animal cabuto, que é um marrom escuro, ou realmente um animal de cor base preta. Tem uma diferença e você só vai conseguir se você olhar ela de perto. Peça para colocar numa bacia ali do fundo azul que você vai enxergar com uma facilidade a diferença entre um animal que é marrom e um animal que é preto. Agora que eu já falei o mínimo sobre esses animais, agora vamos conhecer algumas variedades muito top dessas carpas Nishikigóis. A primeira que eu vou falar é a mais clássica, que é a Karasugoi, ou conhecida como caraço. No Japão, esse animal significa boa sorte. Então, é comum que você veja em lagos, principalmente orientais, que tenha pelo menos uma carpa Karasugoi. Ela é uma carpa de preto sólido, ela também é conhecida, o seu nome traduzido é como corvo, ele é preto, como um corvo mesmo, um animal muito escuro, muito preto e não deve ter nenhuma mancha em seu corpo. Entretanto, né, a única diferença entre eles é que essa variedade Karasugoi, ela aceita que o animal tenha a barriga de cor diferente. Nem todas as carpas pretas vão ter a barriga preta também. E, geralmente, essas carpas elas possuem a barriga em cor laranja, amarela, creme ou branca ainda. Isso não é uma coisa muito visível, mas a cor da barriga é mais para o pessoal um pouquinho mais exigente. E também outra coisa muito interessante é que se você colocar essa carpa aqui, Karasugoi, com a barriga, vamos dizer que a cor da barriga ali vermelha, colocar ela num lago de fundo branco, a coloração desse animal ela vai perder grande parte do preto dela e vai se tornar um animal de coloração laranjada, avermelhada. Ele realmente troca totalmente a cor dele para fazer o mimetismo no ambiente. Então, por isso que é importante que você tenha um lago mais escuro, nem que suas pedras forem escuras, para que esse animal não perca a cor. Animais de boa genética tendem a perder um pouco da coloração preta, mas não chegam a trocar totalmente outra cor. Mas depende muito do animal que você está adquirindo.
todas as carpas de coloração escuras, se elas estiverem num ambiente que não seja adequado para elas na questão de coloração, ou se ela está sob estresse, elas tendem a trocar de cor sim. Em questão de competição, é um animal que não é muito exigente, assim, não tem muitos parâmetros a ser notado nesse animal, por ser um animal de coloração sólida e ser um animal simples. Porém, esses animais geralmente são maiores que os convencionais, são animais que entram nas categorias jumbos com facilidade por sua coloração ser sólida e mais fácil de fazer um manejo genético nesses animais. E o que é definido para um animal principalmente desses de coloração simples, que seja um animal com as escamas bem alinhadas, bem bonitas, não ter nenhum defeito de corpo, né? Ter um corpo robusto, um corpo bonito, que agrade. Também seja um animal que não tenha nenhuma deformidade de nadadeiras, cabeça ou deformidade corporal mesmo. Então, tendo essas boas configurações morfológicas, você só segue ali o manualzinho que eu vou falar para vocês sobre as diferenças das carpas pretas ali, sobre suas manchas, e você definir se está dentro do padrão ou fora dele, e daí cabe a você, né, escolher o animal do seu gosto. E você consegue essas caraçugóis com algumas outras versões, como a Doitsu, que é totalmente sem escamas ou com poucas escamas nas laterais. Tem a versão também, que é o Agoi, a versão comum, escamado normalmente. Tem também as outras opções, como ela na Véu, que também é muito bonito e muito raro de encontrar uma carpa Karasugoi totalmente ali com o véu bem limpo. A variedade depois da Karasugoi, que é também muito popular, é outra chamada Hajiro, que é uma carpa toda preta que tem a ponta das nadadeiras, às vezes até os lábios, em branco. E o nome dela, Hajiro, significa asa branca em japonês, que define muito bem essa variedade. As nadadeiras dela podem ser somente a ponta das nadadeiras ou até parte dela em branco, contanto que ela seja harmônica entre os dois lados, entre o direito e o esquerdo tenham a mesma proporção de branco. E a Black Diamond, que é uma variedade da Danishi Koi Farm, que estão trabalhando nisso já há algum tempo, lá desde os seus anos 2010, por aí. Esse animal aqui, Hajiro, é muito impressionante. Todos esses animais que são escuros, é impressionante nas variedades de mim. Eu gosto muito. E, principalmente essa que está mostrando agora, que é uma Hajiro Black Diamond, da Fazenda Dainichi. Um animal muito bonito, um preto bem sólido, um branco muito limpo e essas escamas girin em dourado. Isso é muito difícil de acontecer. Um animal muito bem selecionado, um corpo belíssimo, um animal que vai crescer para mais de 90 centímetros. E realmente é um animal muito impressionante. Eu nunca tinha visto uma com esse tipo de escamas girin em uma base preta e realmente ficou muito bonito. Agora, outro animal de base preta é o Hageshiro. O Hageshiro é basicamente um Hajiro, a ponta das nadadeiras em branco, porém com demarcações brancas na cabeça também, que não podem ser ultrapassada com uma cabeça totalmente branca. Algumas literaturas falam que pode ser, outras não. E também ela não pode ultrapassar a marca dos ombros do animal, ali na linha das nadadeiras, não pode passar a marca branca para cima ali, senão ela é considerada outra variedade de carpa koi. Então é um animal bem simples de você ver ali a diferença deles, a gente até pode colocar uma do lado da outra ali para saber a diferença entre elas ali no final do vídeo. Outra variedade muito popular, inclusive eu gosto bastante dessa também, a Kumo-Ryu, é uma carpa que é muito popular, inclusive temos outro vídeo falando sobre o Kumo-Ryu, que está ali no vídeo sobre carpa azul também, que ela também é admitida na coloração azul, que é um azul falso, né? Mas é existente nesta variedade. A Kumo-Ryu também é um animal que é de base preto, entre aspas, porque ela é uma variedade muito popular, e essa variedade só é admitida na subvariedade de escamas Doitsu. Então quer dizer que o quê? A Kumo-Ryu não pode ter escamas. Pode ser admitido um pouco de escamas ali na proteção da nadadeira dorsal, que em algumas variedades ainda elas nascem com aquelas escamas e com o tempo ela vai perdendo, tá? Mas isso é um fator genético, então pode ser ou não, mas é admitido na variedade
Kumo-Ryu? Kumo-Ryu, ela é descrita como, traduzido literalmente, como o dragão de 9 cristas, que é um nome recebido por conta da mitologia japonesa e das suas semelhanças com uma representação de dragões que são pintados à tinta, né, no Japão. Então, as manchas dela são como as manchas ali de uma tinta nanquim, e sua base preta é totalmente coberta com manchas brancas aleatórias. E essas manchas, com o passar do tempo, elas podem ir mudando de formato, de forma, ou talvez às vezes perdendo totalmente o preto, ou vindo totalmente o preto, isso depende muito. Ela também é conhecida como um padrão de orca, porque a pele dela, uma pele bem lisa, bem limpa, com manchas totalmente em branco e preto, parecem e lembram a orca mesmo, a baleia orca. Isso é bem interessante. É uma carpa que altera sua coloração ao longo da sua vida, então quando você compra um animal Kumo-Ryu, você tem que entender que essa variedade não vai permanecer, ou raramente permanece, esse mesmo tipo de mancha até o resto da sua vida. Então, elas podem modificar sua coloração por diversos motivos, que ainda não existe exatamente um motivo específico para que ela mude de coloração, mas se sabe que ela tem uma coloração variável. E ela vai desde um branco sólido até um preto sólido, com todos os seus intermediários ali, de variações intermediárias. Essa variedade também admite, como eu falei, o azul, por conta da origem dessa variedade que vem, dizem que vem da Shusui. Então, esse branco azulado pode acontecer também, e por conta também do preto subjacente ali dentro da pele do animal, que ainda vai sair. Então, é um animal muito interessante. Para bons apreciadores de carpas, gostam também dessa variedade. É um animal muito interessante de se manter no lago, por conta, né? Quem é muito fã de carpas, às vezes não tem tantas carpas no lago, mas tem sempre uma Kumo-Ryu, porque às vezes ela vai trocando a sua coloração, né? Claro, entre branco e preto, e vai trocando a sua coloração ali, suas manchas. É um animal muito bonito. Agora vamos falar de uma variedade muito antiga, que é a Suminagashi. Suminagashi é descrito como uma variedade de koi pretas com uma reticulação branca sobre suas escamas. Ela basicamente é um animal preto com as suas pontas de escamas em branco, e pode ter manchas pretas pelo seu corpo também. Essa é uma variedade bem antiga. É uma variedade bem interessante também. É uma variedade que foi utilizada em diversas linhagens, né? E ainda é um animal muito raro de ser encontrado. Ela também pode ser encontrada na variedade Ginrin, e também é um animal impressionante. Esse foi o único animal que eu já vi, Suminagashi e Ginrin ao mesmo tempo. Um animal muito impressionante, muito bonito. Uma qualidade impecável desse animal, que você está vendo aqui na tela. E ela pode ser encontrada também na variedade Wagoi, que é a normal, Doitsu, que é só com escamas dorsais e laterais, e também Aragaki, que é a versão de escamas bem grandes. Yotsushiro, uma variedade que é pouco descrita, tá? É um animal que não tem tantas descrições assim, né? Então a Yotsushiro é uma carpa que o seu nome significa 5 brancos. Então qual que seriam os 5 brancos do animal? Ela é um animal que vai ter todas as extremidades em branco, sendo a cabeça, as nadadeiras peitorais, dorsais, caudais e a barriga em branco. Então é um animal todo branco com uma mancha preta somente pelo seu corpo. E é uma variedade que eu particularmente não vi muitos animais com essa coloração, e as que eu encontrei são de baixa qualidade, quer dizer que são fotos muito antigas. Tem um animal aqui já mais, esse que está aparecendo na tela, um animal já mais moderno, como a gente pode dizer, e tem uma variedade metálica sendo criada da Yotsushiro, porém também não encontrei mais notícias sobre ela. Uma variedade que eu particularmente gostaria muito de ver novidades sobre isso. Alguns hobbyistas independentes pegam algumas raridades, alguns animais raros, e vão fazendo seus cruzamentos ali em casa mesmo, para ver o que vai se tornar esse animal posteriormente. Vai que vira uma febre, o pessoal gosta, se entusiasme com essa variedade e começa a ser reproduzido em grande escala, né? Outro animal de base preta agora é o Matsubawaki, e eu espero que esteja falando certo a pronúncia dessa palavra, mas é uma palavra um pouquinho difícil. Eu gosto muito dessa variedade, principalmente por ser uma variedade Girin.
ela é como se fosse a carpa ali Kumoryu, que eu descrevi para vocês, que eu falei para vocês anteriormente, um animal que muda de padrão conforme vai passando os anos, né? E é um animal como se fosse um Kumoryu de escamas, com o branco bem limpo, e ela tem a mesma peculiaridade da variedade do Kumoryu, de trocar seus posicionamentos de manchas, e é um animal muito bonito também. Inclusive, nos últimos anos, vem aparecendo muitos Matsubawakis participando de competições, animais de ponta, assim, animais de excelentíssima qualidade, branco limpo como a neve, preto escuro como o nanquim, um animal impressionante e incrível. E essa variedade nasceu por quê? Porque alguns criadores estavam buscando um sumi, que é essas manchas pretas, mais estáveis. O Shih Tzu é um animal bem estável, que a partir do momento que ele desenvolve aquela coloração, ele não tem grandes mudanças, como